Olá pessoal, bom dia. Eu dando sequência ao conteúdo sobre evolução para as turmas de nona série, nono ano do ensino médio de ciências e terceira série do ensino médio de biologia. No vídeo anterior, na aula anterior, eu falei sobre algumas questões de evolução, né? Até numa forma de brincadeira mesmo, essas coisas que a gente fala no nosso dia a dia, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por que que o grilo verde vive na grama verde? Se o homem veio do macaco, né? Essas questões foram abordadas no vídeo anterior. Entrando no conteúdo mesmo, de acordo com o que nos traz o livro didático e o que nos traz também o currículo, vou falar com vocês hoje sobre Lamarck. Lamarck foi um pesquisador francês, ele começou a escrever sua teoria sobre evolução por volta de 1800. E ele propôs, resumidamente, duas leis: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características. O que Lamarck falava? Ele afirmava que as nossas estruturas físicas, corporais, né, e dos demais seres vivos, elas se desenvolvem ou se atrofiam de acordo com o uso ou o desuso. E que essa é a lei número um, né? E a lei número 2 dele é a transmissão dessas características aos seus descendentes. Tem uma gravura clássica, né? Quando a gente vai falar sobre o lamarquismo, que é o desenho das girafas. A girafa começa do pescoço curto e na sequência dessas imagens o pescoço dela vai crescendo. Qual seria essa explicação sobre o olhar de Lamarck? Ele acreditava que as girafas tinham surgido, né, no planeta, elas eram do pescoço curto, com a necessidade de alcançar as folhas das árvores para se alimentar. Cada vez ela esticava o pescoço um pouquinho mais, né? E uma consequência disso seria o alongamento do seu pescoço. Uma característica interessante é que nós temos 7 vértebras cervicais, 7 vértebras que formam, né, o nosso pescoço, e a girafa também com aquele pescoço daquele tamanho também possui 7 vértebras cervicais, só que elas são mais alongadas, né? Então isso seria um dos meios de Lamarck provar que ele estava certo. Então, geração após geração, esse esforço que a girafa tinha de esticar o seu pescoço para alcançar as folhas na ponta das árvores, teria provocado esse estiramento, né? E cada girafinha que nascesse teria o pescoço um pouquinho mais comprido que os seus antecessores. Bom, a teoria de Lamarck, ela, como eu falo em todas as aulas, né, a gente não pode desmerecer uma teoria anterior em função de uma teoria nova. Lamarck cometeu um equívoco unicamente na questão de que essas características são transmitidas aos descendentes. Realmente, o uso ou desuso de alguma estrutura física de qualquer ser vivo vai promover alterações, né? Se a pessoa usa mais uma determinada estrutura, ela tende a ser mais desenvolvida, ou o contrário, se ele para de usar, ela se atrofia. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma pessoa que ir para a academia quer treinar, quer ter uma hipertrofia muscular. Né? A pessoa se matricula na academia, é importante ter acompanhamento de um bom profissional da educação física. A gente não pode ir para a academia sozinho, fazer da forma que dá na nossa cabeça. E a pessoa com o trabalho muscular na academia, como ele está dando uma carga maior do que o seu trabalho habitual muscular, que é o da gente andar, as atividades cotidianas, na academia é um trabalho a mais. Então, realmente, a gente tem uma hipertrofia muscular, a gente tem um desenvolvimento da nossa musculatura, né? Lembrando, acompanhado por um profissional de educação física e uma correta nutrição, né? Se a pessoa para de malhar, ele vai perdendo essa massa muscular que ele adquiriu.
Então Lamarck estava certo, realmente nosso corpo funciona dessa forma. Onde foi o equívoco dele? Ele afirmar que nós transferimos essa característica aos nossos descendentes. Se fosse assim, então bastava a gente ir na academia, malhar, ficar, né, todo definida a musculatura e nossos filhos já nasceriam bebês bombadinhos, todos musculosinhos, né? Seria muito fácil se fosse dessa forma, né, meu povo? Mas não é. Então, assim, Lamarck estava certo em partes, e nessa época também ainda não se tinha conhecimento dos estudos de genética. Então, ele fez grandes contribuições para a ciência, né? Mesmo tendo equivocado em algumas coisas. Guardem na memória de vocês essa história da girafinha do jeito que Lamarck explica, que a girafa foi esticando aos poucos a fim de alcançar a copa das árvores. No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou falar de Darwin, vou utilizar o mesmo exemplo da girafa para ver como que Darwin explicava essa mesma situação, tá certo? Os vídeos têm que ficar no máximo até 10 minutos, pela dificuldade que tem de transmissão, né? De salvar, de fazer download. Mas o importante é isso, vocês terem noção do que Lamarck disse. Terminando o vídeo, no melhor momento para vocês aí, vocês vão pegar o seu caderno. Lembra que eu falei para fazer o diário de bordo? Separe uma folha, nós já fizemos na aula anterior. Né? Escreve lá no topo da folha diário de bordo, vai colocando as datas e o que você assimilou desse dia, dessa explicação aqui hoje. Tá certo? Não precisa me enviar foto, não precisa me enviar nada. Quando eu precisar desse diário de bordo, ou eu vou solicitar para vocês me mandarem uma foto, ou no encontro presencial, quando, né, for decidido pelo fim da quarentena. Tá bom, meu povo? Então tenham um bom dia a todos vocês.